Fala pessoal do Promovil, tá começando na escuta o seu podcast Marketing de Experiência. Estamos aqui no Rio to no estúdio oficial do evento, maior encontro de criatividade da América Latina, um baita encontro de mentes criativas, papos mega interessantes, experiências riquíssimas. E para conversar comigo aqui hoje, eu estou com o Rafael Lazzarini, só o CEO do Rio to. Um prazer imenso receber você aqui com a gente hoje. Vamos trocar uma ideia e conhecer um pouco mais sobre a organização desse evento, né, Rafael? Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês, sim, de estar aqui no podcast Promovil. E já agradeço de antemão a parceria, a gente está muito feliz. Ai, obrigada. A gente também tá super feliz, a gente tá se divertindo, a gente tá conseguindo curtir o evento, que é uma coisa que geralmente Isso a é gente não importantíssimo. consegue. A gente fica numa correria, então tá sendo uma experiência incrível, assim, riquíssima pra gente também. Muito obrigada. Que bom. Rafael, vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente, da tua trajetória até chegar aos dias de hoje no Rio to. Nossa, é longa. Será que a gente tem tempo? Olha, na verdade, Engenheiro, né? eu já fiz tanta coisa. Assim, na verdade, eu trabalho, né, nessa área a vida inteira, mas eu fiz engenharia naval. Aham. Nossa, bem diferente. Bem diferente, mas quando eu fui fazer engenharia naval, eu já estava picado pela mosquinha. Então, assim, na verdade, eu acho que tudo começa na escola mesmo. Eu fui presidente do Grêmio do colégio, então Já dava comecei, sinais já estava organizando festa, organizando festivais de música no colégio, e eu saio da escola e abro uma empresa, uma produtora de eventos, com 3 amigos de sala. Que legal. A gente, nessa escola, as turmas eram classificadas por ordem alfabética. Então, assim, eu só tinha amigo com R. Então, a empresa era R4, né? Porque era um Rafael, dois Ricardos e um Rodrigo. Olha só. Enfim, então começa ali, né? Eu brinco que hoje o pessoal fala de, né, startups, dos founders, né? Com a galera começando. A gente era maluco, na verdade, era taxado de maluco, né? Abrindo uma empresa, mas foi isso, assim, com 18 anos a gente abriu a nossa produtora e foi muito legal. Então, quando eu comecei a fazer engenharia, eu já estava nessa vida dupla, né? Sim. Então, estava mais ali cumprindo tabela. Aham. E aí, Mas enfim, chegou a concluir. cheguei a concluir. Aham. Na verdade, concluí marketing, né? Eu fiz 4 anos e meio de engenharia, Sim. aí entendi que aquilo ali realmente, assim, eu falei, cara, eu tô perdendo meu tempo. Mas você foi longe, hein? Fui bem longe. Aham. Eu sou persistente, Sim. mas até o momento que eu falei, cara, não faz o menor sentido mais, né? E aí mudei, mas já naquela coisa assim, era completamente era cumprir tabela, né? A minha vida já estava, né, uma vida de empresário, empreendedor, né? A gente fazendo muita coisa e assim, uma trajetória muito legal. A gente começou a fazer eventos cada vez maiores, tudo dando muito certo, muito certo, muito certo, até que a gente fez um festival enorme de inverno e foi um fracasso. Gigante, a empresa quebrou. Nossa. E foi um aprendizado gigante, né? A gente aprende muito mais O erro. no erro do que no acerto, e isso não é uma frase de efeito, não. Eu acho que, assim, é uma realidade. E assim, para mim foi né, meio que zerei, né? Tudo aquela construção toda, tive que voltar atrás e tal. E óbvio que dali você tira um monte de reflexões, etc. Eu falei, cara, mas eu quero continuar fazendo isso. Isso é o que eu gosto, essa é a minha área, eu acho que eu tenho bastante, né, know-how. E eu era muito novo ainda. Mas eu falei, não, eu não quero mais me arriscar. Eu vou emprestar meu conhecimento nessa área para outras empresas. E aí, enfim, eu né, comecei a trabalhar, né, trabalhar para os outros. E no meio, assim, acho que 2005, eu fui... a Petrobras, na época, estava montando, já era a maior patrocinadora, né, de eventos culturais e esportivos no Brasil, e eles estavam montando uma área de ativação. Eles investiam muito no patrocínio, muito pouco na ativação, não sabiam como ativar, e me chamaram para construir, né? Na verdade, eu não era funcionário, era um consultor externo, né? Mas foi um trabalho muito legal, um período incrível
de quase 3 anos ali, construindo essa área, construindo as ativações. Foi muito bacana porque nessa época a Petrobras era a marca mais admirada no Brasil, então a gente participou dessa construção e ali eu comecei a entender uma coisa numa perspectiva mais corporativa, né, vendo esses projetos de fato como assim, plataforma de comunicação. Eu já tinha trabalhado na gestão do Rio Centro, a gente estava falando de Rio Centro aqui, eu fui diretor de marketing do Rio Centro, né, então eu já tinha olhado, né, eu já tinha perspectiva de produtor, aí eu passei a ter perspectiva de venue, né, de gestor de um local, e aí eu estava ali pela perspectiva da marca, ativando eventos ou patrocinados ou proprietários. E era uma gama gigante. Então, de teatro a performances artísticas, né? Por exemplo, Grupo Corpo, a cinema, a festivais de música, Fórmula 1, surf. Nossa. Então, assim, era uma gama de até patrocínios ambientais e sociais. Né? O projeto que a Petrobras tinha um projeto ambiental e social. Então, assim, era uma gama... Muitas frentes. Muitas frentes. Interessantíssimo. E ali eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Falei, olha, tem mais coisa aqui, né? Isso, de fato, é uma ciência e eu acho que eu tenho uma oportunidade de ir mais a fundo e entender melhor como é que isso tudo funciona. E aí eu decidi para Los Angeles. Eu falei, bom, se é para aprender, vamos para o epicentro dessa história. Vamos fundo. Vamos fundo. E aí eu fui para Los Angeles fazer um mestrado na área, né, de gestão de mídia e entretenimento. Fiz o mestrado lá na USC, na Universidade Sul da Califórnia. Terminei o mestrado, fui trabalhar, fiquei 1 ano trabalhando numa agência lá de marketing de entretenimento, né, Entertainment Marketing. E voltei para o Brasil em 2010 com o projeto de abrir uma empresa integrada de esporte e entretenimento, né, mas com um olhar muito de propriedade intelectual. Eu comecei, eu enxerguei que o nome desse nosso negócio era IP, né? Você ter uma propriedade, construir uma propriedade intelectual forte, né, e ter a possibilidade de explorar aquilo de diversas formas. Era um momento que o grupo EBX, né, o Ike Batista era o grande cara, né? Na verdade estava ali no momento de decolada dele. Eu tinha alguns amigos ali que trabalhavam no grupo e consegui uma reunião com o Ike. Apresentei esse projeto, ele adorou o projeto. Assim, em pouquíssimo tempo eu estava lá dentro, ele falou, não, então vem para cá e desenvolve esse projeto aqui dentro. E as coisas lá tinham uma velocidade louca. Eu vivi, assim, 50 anos em 5 mesmo. Foi meu pós-doutorado, né? E aí, né, fui para dentro, a gente construiu hoje o que é a IMM, né? Na época IMX, foi eu que desenhei todo o projeto e lancei a empresa. Então ali também foi uma experiência interessantíssima, e aí a gente, né, adquiriu uma participação ou controlador no Rock in Rio, Cirque du Soleil, veio que hoje Rio Open, né? Era um torneio de tênis em Memphis, nos Estados Unidos. A gente comprou a marca, E trouxeram para cá. trouxe para o Brasil. Então, assim, tudo marca, né? Falando Legal. do conceito de marcas. Sim. E aí, enfim, aconteceu tudo que aconteceu no grupo EBX. Eu falei, cara, eu não tenho nada a ver com óleo e gás, com mineração, com etc. Eu vou né, seguir minha vida. E nessa época, o Roberto Medina, ele estava comprando de volta a participação dele, né, que ele tinha vendido, né, com problema do grupo, e lançando um Rock in Rio em Las Vegas, nos Estados Unidos. Aí eu volto para Los Angeles, né, para ajudar eles nesse desenvolvimento, né? Então eu saio da MX, vou para o Rock in Rio, aí fico no Rock in Rio por 2 anos, e aí volto para o Brasil no final de 2016, aí já para abrir o primeiro escritório da Live Nation, pela Live Nation, para a América Latina. Legal. Né? Então eu tenho 2 chapéus, né? Além da minha empresa, que a gente vai falar sobre isso, eu desde 2016 sou head, né, para a América Latina da Live Nation, na parte de estratégia de desenvolvimento de negócio, etc. E aí eu volto no momento pós-Olimpíada. Então o Rio, que tinha vivido toda aquela
efervescência, né, investimentos e tal. Na Olimpíada vem a ressaca, né, e é um momento muito ruim da cidade, né, um momento assim bem sombrio, as pessoas estavam num mood denso, e aí um dia, bom, só voltando um pouquinho, na época de IMX, bom, na época que eu fui para Los Angeles, eu comecei muito no South by Southwest. Eu fui, talvez um dos primeiros brasileiros a ele. Eu fui em 2007, foi meu primeiro South by em 2007, eu fiquei assim, completamente transformado pelaquela experiência, passei aí direto, né, acabei ficando próximo dos fundadores, né, da turma toda lá. Que legal. E aí eu comecei, ainda na IMX, rascunhar, desenvolver um projeto que eu denominei na época de SER, que era a Semana de Entretenimento do Rio. Né, num olhar de, cara, como é que a gente transforma o Rio na Los Angeles do Cone Sul, né? Tendo morado em Los Angeles né, tido aquela experiência imersiva de estar numa cidade que vive da indústria criativa, né? Que vive de entretenimento, de cinema, de música, etc. E vive mesmo. Né? Só que aí, enfim, com tudo que aconteceu no Grupo EBX, esse projeto não foi para frente, né? A gente não saiu da gaveta, era um projeto meu, eu nem tinha compartilhado com ninguém e tal. Volto, né? Nesse momento do Rio de Janeiro, um dia o meu filho, eu tenho 2 filhos, Francisco mais velho, Antônio mais novo. O Francisco nasceu no Rio, carioca da gema. O Antônio nasceu em Los Angeles. Olha só. E aí o Francisco, nesse momento que a gente volta e tal, ele era muito pequenininho. Aí ele fala, papai, eu queria ter nascido em Los Angeles, porque eu ouço só falar coisa ruim do Rio. Aquilo me deu uma, né, assim, falo hoje, ainda me dá um nó na garganta. Eu falei, cara, temos que fazer alguma coisa, né? Tem que, não sei o que e tal. Eu fiquei muito amigo, né? Sou, né? Muito amigo do Roberto Medina, muito eu lembro de eu liguei no dia seguinte para o Roberto e falei, Roberto, você acredita que meu filho falou isso? Assim, a gente, né? Você é um cara, um apaixonado pela cidade, faz tanto, pô, tem que não sei o que parar. Ele, não, isso é um absurdo, realmente tem que, dali até, foi uma das motivações do Roberto, veio com um projeto Rio de Janeiro a Janeiro, e eu fiquei assim, o que eu posso fazer? Veio a história da Semana de Entretenimento do Rio. Né? Eu falei, cara, vamos botar isso para frente, vou pensar num projeto, trazer um evento à la South by Southwest, e assim nasce o Rio C. Né? Eu entendi que o South by, né, muita gente não sabe, mas ele nasceu como uma conferência de música, ele era só música, e daí ele começou a agregar, né? Aí veio o audiovisual, né? Filme, TV, séries e tal, e depois veio a parte de inovação, tecnologia, que ele chamava de interactive. Aí eu falei, cara, dá pra gente fazer alguma coisa assim, não tem um evento que já tenha uma reputação bacana, que a gente possa construir a partir dali. E tinha um evento feito pela Associação, né, de Produtores de TV Independente, a Brave, que chamava Rio Content Market. E esse evento já estava, na época que a gente começou a conversar, estava na 5ª edição ainda, meio que batendo no teto, eles já não sabiam muito o que fazer. Era um evento bacana, né? Trazia muita gente de fora já, mas acontecia num hotel aqui na Barra. Então era um evento que tinha um tamanho, né? Mas eu falei, mesmo que crescesse, ia ficar limitado. Eles já não sabiam mais o que fazer. Aí eu apresentei o plano, eu falei, cara, olha só, eu tô com essa ideia. E a minha proposta é o seguinte, eu vou licenciar a marca de vocês, trazer isso para dentro e vou criar, né, isso vai ser um braço de um projeto maior que chama Rio Creative Conference, ou Rio 2C. Eles toparam. Sim. E aí, né, surge a primeira edição do Rio 2C em 2018, já com música, né, já trazendo outras áreas da indústria criativa. E aí, assim, desde então, óbvio, com aquele hiato tenebroso da pandemia, a gente vem crescendo ano a ano, trazendo outras áreas. Então a gente depois trouxe game, aí esse ano, né, a gente trouxe moda, né, e o evento vem, né, numa trajetória muito bacana, né, ano a ano crescendo, né, super pujante, assim. A gente está muito feliz com a edição desse ano. Então esse é um pouquinho assim, falando de história, eu falei que era longa. As 2 histórias. Um pouquinho, né? Então acho que a gente pode falar mais até de Rio de Janeiro dessa edição. Essa primeira edição que você comentou, então o evento acontecia num hotel, teve essa transformação.
E daí a primeira edição foi num hotel ou já foi em outro lugar? Não, a primeira edição já foi aqui. Já foi aqui na Já Cidade foi das aqui. Artes? Já. Ah, Obviamente que não do legal. tamanho que é hoje, É. mas ela já foi aqui. Daí vocês ocupavam, tipo, esse andar A gente superior? andava... Bom, hoje a gente tem 21 palcos, né? 21 áreas de conteúdo. Sim. A gente tinha 7. Aham. Então, era isso. O evento basicamente triplicou, né? Nessas 7 edições, né? E quase 10 anos, né? Uhum. E aqui a Cidade das Artes é uma obra que é pública, certo? Sim. Foi interessante também, porque a Cidade das Artes, enfim, no todo o seu processo de construção e tal, gerou muita polêmica, né? Foi uma obra muito polêmica. Então, ela não tinha... Uma função muito bem estabelecida. Era enxergada meio como um elefante branco, não tinha uma coisa de pertencimento, né? O carioca tinha um distanciamento do equipamento. E a gente resolveu vir para cá. E foi um desafio. As pessoas disseram, maluco, levar evento, não sei. Assim, foi uma reação, uma gritaria. A gente falou, não, vamos. Bateram o pé e foram. E aí, na primeira edição, tinha uma série de questões, né? O equipamento é incrível, né? A Cidade das Artes a gente estava falando um pouquinho antes, é uma obra de arte, né? Sim. Além de ser uma obra de arte, ela é apaixonante, então as pessoas que trabalham aqui, né, são muito apaixonadas. Então, mesmo, né, é um equipamento público, então, assim, com todas as dificuldades de ser um equipamento público, né, questão de orçamento, de verba, eles fazem um trabalho maravilhoso de manter isso de pé. Um agradecimento à Dani, né, presidente aqui da Cidade das Artes, né, toda a equipe que é incrível, né, eles são parceiros mesmo para fazer o que a gente faz aqui, só com uma parceria muito grande, né, isso que eu sempre falo, né, assim, porque a gente ocupa... né, vocês ocupam de vez, assim, de vez. Mas uma coisa que eu percebi é que vocês também têm um respeito na aplicação da cenografia. Sim. Tem uma composição, né? Eu tô falando nos stories, não tem palco feio aqui. Cada um conta uma história também, né? Exatamente isso. E são 21 palcos, como você comentou. Como que é a construção, assim, porque algumas marcas estão diretamente relacionadas, né? Sim, com alguns dos palcos. O primeiro dia é o do Summits, né? Exato. E daí, de um dia para o outro, já transformou tudo. Nem parece que esteve ali, né? Conta um pouquinho sobre como que é o desenvolvimento dessa parte de conteúdo, assim, Rafa. Então, o UTC, ele é formado de 3, na verdade 4, né? Grandes áreas, né? Ou divisões. Pilares, vamos chamar assim, de programação. O Summit, como você falou, então, que é o primeiro dia. Aí a gente tem 3 dias de conferência e mercado, que é a parte de business, que é muito forte aqui, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí no final de semana a gente tem o festival, né? O festival que é destinado mais aos estudantes universitários, né? Ao ponto de aproximação nosso com futuros profissionais, né? Da indústria da economia criativa. E aí a gente decidiu fazer esse primeiro dia de Summit como quase que um preview, assim, um dia para testar, de soft opening, né? E também para se aproximar desses outros territórios, né? Então, assim, a gente falou, bom, vamos começar, e o primeiro summit que a gente fez foi de marcas e conteúdo. Então, vamos trazer, né, falar com o mercado, né, com a área de marketing, de marcas, publicidade, propaganda, vamos fazer um summit focado nisso. E a gente aproveita, é um dia menor, né, com menos movimento, para testar tudo, para o evento, né, ir se ajustando, né, porque esse primeiro dia de evento é sempre uma loucura. Sim. Bom, corta para essa edição, a gente teve 7 summits, então foi uma loucura o primeiro dia, já foi um dia tão cheio quanto os demais, né, então a gente, né, chegou à conclusão já para o ano que vem, cara, não tem mais soft opening, o primeiro dia ele é tão grande quanto os demais, né? Exato. E o nosso processo de curadoria, né? Ele é um processo de um ano inteiro. Então, assim, acabou aqui, a gente já está no próximo. Então, o primeiro passo é uma reunião que a gente faz com o time, né? E é uma reunião de brainstorming para definir o que a gente chama de tema norteador. Então, a gente escolhe um tema. A gente quase que um exercício meio de adivinhação, porque é uma coisa de fato olhar para frente e falar, cara, qual é um
tema que vai meio de zeitgeist, assim, do momento do ano, né? O tema desse ano é In the Edge of Perfection, então, que é né, é meio que uma provocação, né, uma reflexão, né? Existe uma promessa de transformação digital da perfeição, né? Então, no final, o que está por trás, né, da transformação digital é ganho de eficiência, né? Ganho de resultado, você tirar o componente do erro, né, da falha, da exaustão, do cansaço humano, né, e digitalizar isso, né? Trazer isso para uma plataforma, uma ferramenta teoricamente mais eficiente. Só que na nossa visão, ainda mais, né, do ponto de vista criativo, se o processo de inovação, né, o processo criativo, ele é essencialmente um processo de tentativa e erro, quando você tira o erro, o que será que você consegue? Né? Então, é de fato uma provocação para entender se esse processo é um processo de melhoria ou se a gente, né, vai entender que, cara, é o erro que traz, é o não ponderado que faz a gente chegar, né, no progresso, nos avanços, etc. Então, assim, a gente chega nesse tema né, a gente escolheu isso há um ano atrás e não poderia ser mais atual, né? E desse tema, né, é óbvio que ele não vai estar necessariamente explicitamente impresso em todos os painéis, são mais de 500 painéis aqui, né, 1.600 palestrantes, né, quase 800 horas de conteúdo, né, conteúdo dos painéis, sem falar, né, nessas conversas, né, no que a gente gera em entrevistas, etc. Então a gente pega esse tema e começa a espalhar ele, né, para os palcos. Então, cara, o que a gente nessa linha tem que falar na área de música, na área do audiovisual, né? E a gente tem esses palcos que eles são mais, né, conceituais, como o Brain Space, onde a gente fala de neurociência, de saúde mental, Future You, né, que é um palco que eu particularmente adoro, porque ele traz muito essa realidade do novo mercado de trabalho, do profissional do futuro, né? Todas essas questões que estão trazendo uma ansiedade muito grande para as pessoas. Sim. A gente tem o Biodome, que fala de sustentabilidade, né? Fora, obviamente, todos os palcos, né? São vários, que falam de música, de audiovisual, de game, né? Como eu falei, de moda. A gente tem o Arts and Crafts, que é um palco onde a gente também busca essa aproximação, né? Então, um palco que fala de design, de arquitetura, né, de moda. Então a moda já saiu dali para ter um summit, né? E aí é meio que uma escalada. Esportes, por exemplo, a gente falava de uma forma sutil, aí virou um summit, hoje já é um palco, né? Então, e aí nesse processo de construção da curadoria, a gente vai, né, desdobrando esse pensar, né, para esses territórios, né, os palcos, e aí, por último, vem os nomes, né? Então, assim, então vamos construir esse painel aqui. Quem são as pessoas, né, que têm propriedade, né, para falar sobre isso? E aí a gente vai, de fato, né, finalizando com os nomes que a gente acha mais né, relevantes ou que tem mais propriedade para falar desse tema específico. É muito trabalho. É muito trabalho, nossa. Eu fico encantada, inclusive, de conhecer um pouco mais esse background. E para a última pergunta, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a participação dos patrocinadores aqui, né? A gente vê algumas ativações, muitas experiências focadas justamente no audiovisual, na parte educacional também, profissional do futuro, né? Isso. É uma provocação que a gente vê com alguma frequência aqui. Um pouquinho sobre como acontece essa integração deles e o futuro do festival, se pensa... Vai ter o SP2B, é assim que fala? Ou SP2B. Que vai ser um trabalho duplo, né? Que você falou que é um ano, então vai ser um ano planejando dois filhos e ao mesmo tempo ali, né? Ao mesmo tempo. Então um pouquinho desses dois, assim, o que você puder comentar com a gente. Bom, com relação às marcas, né? A gente tem, inclusive, né, a nossa área de parcerias, ela é muito interligada com a nossa área de curadoria. Então, assim, o conteúdo, né? Eu falei que a gente tem uma área de mercado, né, de negócios e tal, que acontece, são muitos negócios gerados aqui. Eu vou fazer só esse parênteses, porque acho muito importante.
né? São mais de 1.000, eu não tenho o número exato, reuniões de negócios agendadas. A gente tem uma plataforma, né, um software que a gente desenvolveu de matchmaking. Então, assim, tem muito negócio sendo fechado aqui. A gente tem pitchings, tem mentorias, né, oficinas. Então, eu acabei de vir de um fórum interamericano de mercados de música. Então, estão aqui países, né, da Península Ibérica, da América Latina toda, produtores de mercados musicais nesses países se reunindo aqui no Rio de Janeiro para um fórum de discussão, né, de, enfim, políticas públicas, tendências do mercado, etc. Então, assim, a gente tem né, desse lugar muito focado no negócio, né, até os palcos que têm temas mais inspiracionais e tal, os palcos que são mais focados no negócio também, né, o conteúdo. Então, mas o nosso, né, se a gente tem um coração, que eu digo que o mercado, né, é esse coração, né, que faz a roda girar, né, o nosso combustível, o sangue do evento, a cabeça é o conteúdo, né? Então, assim, as marcas, elas vêm aqui muito buscando beber, né, nesse conteúdo. Então, a gente aproxima elas muito do nosso time de curadoria, né? Então, é sempre uma conversa de como é que as marcas, elas participam dessa narrativa, né? Então, para a gente é tudo uma questão de narrativa, né? A gente olha, como você falou, os palcos, cada um conta uma história, né? Então, assim, e o nosso olhar de narrativa, né, é lato sensu. A gente tem um palco que chama Story Village, porque a gente entende que narrativa, que contação de história, ela serve tanto para uma startup, né, como um roteiro, como uma música, né, a composição musical. Então, assim, tudo é uma história, né, que a gente conta, né? E no final tá tudo conectado, né, com o meu slogan. E isso assim, né, é o nosso lema diário, né, que está cada vez mais, né? Sim. Então, assim, é difícil, é um conceito difícil às vezes de entender, né? Então, ele é trabalhoso para as marcas. Então, assim, de fato, os nossos parceiros, eles estão aqui porque eles querem se dedicar e estar nesse território. Não é aquela, eu vou lá e vou fazer uma ativaçãozinha e tá tudo certo, né? Você tem que ter um pensamento mais aprofundado, né? Para poder extrair o que o evento tem, né? Para entregar como propriedade de marca. E falando de São Paulo, o SP2B, ele não é o Rio to Sim São Paulo. Então, assim, eu tenho repetido isso muito, né? A gente teve sim convites para levar o Rio to Sim para São Paulo, mas a gente entende que o Rio to Sim ele é do Rio, né? Ele está aqui na cidade das artes. Ele é um evento muito da indústria criativa, mas eu contei, né? Falei um pouquinho da parceria com o South by Southwest, dessa relação que eu, né, construí, inclusive com os fundadores e tal. E surgiu uma oportunidade de fato trazer o South by para o Brasil, né? E a gente trabalhou nisso por 2 anos. Estava, né, um processo muito bem encaminhado, com tudo, o evento muito desenhado, e iria para São Paulo. E aí, por motivos diversos, eles entenderam que ainda não era o momento, né? Eles estão com vários desafios, estão abrindo Londres esse ano, tem Sydney, né? Ano que vem não tem o centro de convenções, né? Então eles falaram, gente, a gente está com um prato muito cheio, não é o momento da gente abrir uma nova praça, a gente quer muito, mas vamos botar essa conversa on hold. Só que a gente já tinha caminhado muito, né? Inclusive a nossa proposta para eles, né, era o evento se chamar SXSP, porque entendendo que São Paulo é essa potência, né, é um país dentro de uma cidade, então, assim, a gente queria de fato fazer um evento que projetasse São Paulo, né? E curiosamente, quando a gente fez esse deep dive lá para entender o posicionamento, a gente foi olhar e falou, cara, apesar de São Paulo ser um dos maiores destinos globais de eventos, não tem um evento de fato que represente São Paulo, né, para fora. E a gente já tinha andado pra caramba, então quando... Tudo pronto. Tudo pronto, né? Quando a gente teve essa notícia, a gente voltou, né, para os parceiros e tal. Aí a reação foi, cara, vamos nós, né? Por que não? Exato. E
É verdade. Legal, então vambora. Vamos. Né? Então, assim, mas a própria conceituação é muito diferente do se partem de lugares, óbvio que existem, né, convergência, Mas é uma influência cultural e um contexto diferente, né? diferentes, né? É um evento que ele tem como missão, né, projetar uma São Paulo mais humanizada, né? Então, assim, a gente fala que as grandes metrópoles globais se tornaram cidades cosmopolitas, né? Então, Nova York não se posiciona mais como centro financeiro de negócios. Nova York é uma cidade do mundo, né? Uma cidade que você vai para turismo, que você vai para eventos, que você vai para gastronomia, né? E que também para negócios, né? E assim, Londres, Paris, Tóquio. Mas quando a gente olha São Paulo ainda, apesar de ter uma produção, uma diversidade cultural, artística Tudo isso gigantesca, acontecendo. ela ainda se projeta como uma cidade de negócio e financeira. Então, assim, essa é a premissa, é a missão principal do evento. Legal. Né? Então, é um evento que tem a veia de negócio muito forte, né? E aí, quando a gente fala, né, e inovação e tecnologia, e aí é lato sensu, então lá, né, obviamente não cabe aqui um palco para falar de agritech, lá cabe, Lá cabe, né, sim. fintech, né, health e por aí vai. Mas com esse olhar do Rio2C, né, humanizado, né, botando o homem no centro, a sociedade no centro, né, por isso que o SP2B, né, ele vem de São Paulo Beyond Business, né, então é mostrar uma São Paulo que está além dos negócios, né. Óbvio que o motor está ali, são os negócios, né, mas que é uma cidade, né, que transcende, né, essa visão puramente de negócio. Então, é o nosso novo desafio. Expectativas foram criadas. E a gente espera poder, né, entregar à altura das expectativas. Sim, sim. Bem, Rafa, é isso. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu teria várias outras perguntas. Passaria 2 horas aqui conversando contigo. Muito bom. Queria que você trouxesse aí umas considerações finais, um recadinho final para o pessoal que nos assiste, nos escuta. Eu acho que assim, é interessante porque quando eu trouxe, né, comecei a falar sobre esse projeto aqui, eu brinco que ainda era mato mesmo, assim, eu trazia como referência o próprio South by Southwest, as pessoas também não sabiam. Exato. Né? Eu falava... Hoje está super popular, né? Então, todo mundo assim, entende, mas... hoje esse conceito, né, de um festival de conteúdo, né, mas por que eu vou para lá, né? Mas venha. Sim. Venha que você vai entender, né? Não fica tentando entender antes, não. Sim. Vem, se taca. Sente, né? vem de coração aberto. Vem de coração aberto, né? Porque é transformacional, né? Eu fui transformado pelo South by Southwest quando eu fui, né, pela primeira vez e continuei indo e sendo transformado, né? E eu acho assim, a gente recebe um feedback muito legal das pessoas, né, que tem essa mesma, né, percepção, né, vindo ao Rio2C. Então, assim, para quem não conhece, né, vem. A gente tem um público muito grande de São Paulo, né? Então, assim, é interessante porque a gente tem, durante a conferência, mais paulistas do que carioca no evento, que já entenderam, né? E assim, e óbvio, você tem a marisia aqui, né? A brisa do mar. Então, tudo isso compõe uma vibe legal e eu acho que, assim, tem motivação, né? Tem inspiração e tem negócio também para diversas áreas, né? Então, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu super recomendo. Então, se não conhecem o Rio2C ainda, venham. E agradeço mais uma vez a parceria com vocês, né? A possibilidade de estar levando, né, o que a gente faz aqui para, né, para toda a comunidade, né, do Promovil, para todo mundo que segue e acompanha vocês. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, valeu, foi ótimo o papo, inclusive vários aprendizados, muito inspirador, inclusive, adorei conhecer um pouquinho da tua história, da trajetória do evento, vinda longa ao Rio2C e ao SP2B também, né, que vem por aí. Então é um prazer e muito obrigada pela parceria também mais uma vez, Rafael. Obrigado, Cindy. Bem, gente, é isso, temos um Na Escuta, nosso 5º episódio aqui no Rio2C, eu vejo vocês logo menos no próximo episódio. Tchau, tchau.